Glória a Deus, povo de Deus, graça e paz, meu irmão, e no Instagram. E também, posteriormente, eu vou baixar essa live e vou colocar no YouTube. Mas independente se você está assistindo ao vivo ou offline, compartilha, ajuda a gente aí, tá bom? No compartilhamento, chama mais pessoas para entrar conosco aqui, né? Que tem feito um trabalho excelente em relação ao ministério apostólico, profético, e tem sido uma voz aqui no Brasil, né? Estou já chamando ele aqui para entrar ao vivo. E nesse bate-papo, pessoal, eu tenho certeza que haverá muita edificação para nós. Apóstolo Léo, como é que você tá, meu irmão? Tá tudo na paz aí? Shalom. Shalom, apóstolo do avivamento. Como é que você está, homem de Deus? Eu estou bem, graças a Deus, na bênção. Pessoal, faz Me ouvindo muito bem tempo aí? que a gente deveria ter tido esse papo, essa conversa, mas aprove Deus que fosse nessa data, Muita nesse glória, dia. né? E creio que ao longo desse tempo agora, daqui para frente, a gente vai receber muito aqui o apóstolo Léo. E a gente vai fazer aqui, pessoal, um bate-papo, né? E todos vocês que estão aí, tanto no meu perfil, como posteriormente também assistirem no perfil do apóstolo Léo, você vai poder ter a oportunidade de conhecer mais do nosso trabalho, tanto meu como dele, procurando aí nas redes sociais, tá? Mas o nosso propósito aqui é um bate-papo, uma conversa, e eu tenho certeza que você vai aprender muitas coisas aí. Então já peço a você que compartilhe, que marque aí o seu joinha, que clica aí no coraçãozinho, que chame mais pessoas para entrar ao vivo aqui conosco, porque eu tenho certeza que o papo vai ser edificante. E aí, como esse primeiro papo, esse primeiro bate-papo vai ser aqui na minha página do Instagram e também do YouTube, eu conversei com o apóstolo da gente fazer uma espécie de entrevista, né? E aí, quando eu fosse na rede social dele, ele me entrevistava também. Então, E eu vou começar aqui já passando para o apóstolo Léo se apresentar, falar um pouco dele, do ministério dele, a convenção, né? Aqui vira um tipo de podcast, só que com uma espécie diferente, né? Que a gente não tem aqui todo equipamento que um estúdio de podcast tem, mas a gente tenta improvisar aqui, né? Né, é apóstolo? Fica à isso vontade, mesmo. guerreiro. É isso aí. Bom, primeiramente quero agradecer, né, ao seu convite aí. Para mim é uma honra. Eu conheço, né, os seus conteúdos aí de YouTube, de internet há muito tempo, né? Há Amém. muito tempo e sou um grande admirador. Gosto muito de um conteúdo seu, aonde você trata de farmaqueia. Sim, Lembra? antigo, faz tempo. Anti- Antigo, antigo. Então, assim, para mim é uma honra, né? Uhum. Já tinha te ouvido, né, no YouTube, não é? Algumas mensagens proféticas, de cunho bem profético e tal. Então, eu sou um admirador do seu trabalho, né? Daquilo que você tem produzido aí, né, para o reino de Deus, né? Amém. E aprove o Senhor nos colocar aqui, né? Então, vamos embora, vamos para cima, né? Já fica aí minha gratidão registrada, né, por esse convite. Amém. Pois Né? bem, apóstolo, fala um pouco do senhor, de onde o senhor nasceu, onde o senhor foi criado, que igreja que o senhor começou aí na fé, as origens, né? Conta pra gente aí. Shalom, pessoal. O pessoal que está chegando aí, Deus abençoe. O Renábia, se puder compartilhar nos grupos aí, tá? Dos grupos de treinamento, das mentorias de profetas, escola de ministérios, eu agradeço. Então, pessoal, bom, para quem não me conhece, está me conhecendo aí pela primeira vez, eu sou o Léo Barbirá, não é? Sou do interior do Rio de Janeiro, cidade de Campos dos Goytacazes, tá? A primeira cidade do Brasil a ter luz elétrica, tá? Minha cidade, aí para fora do Rio, é conhecido como Terra dos Índios Goytacazes, né? Então, somos conhecidos, né? Assim, né? Campos dos Goytacazes.
aqui, a minha cidade, ela é muito forte na questão do petróleo. Então, vem gente de todos os lugares do Brasil, né, para morar aqui, por causa de Macaé, que está aqui do lado. Uhum. E aqui é um grande polo no que diz respeito a Petrobras, empresas terceirizadas de petróleo. Então, eu sou daqui, né? Quem vai para Vitória, Vitória no Espírito Santo, que vem do Rio, tem que passar por dentro de Campos de Goytacazes para poder acessar o Espírito Santo, né? Ali Vitória, aquela área de Vitória, Vila Velha. Bom, eu iniciei, né? Eu sou novo convertido, né? Eu me converti em 2007. Então, assim, eu sou novo convertido para tudo aquilo que, assim, quando eu olho para a história, né? Para tudo aquilo que Deus colocou sobre o meu ministério, eu me considero um novo convertido, né? Porque eu me converti em 2007. Então, a minha história é assim, convertido numa igreja G12, né? De visão celular, fui alcançado pela visão celular. E de 2007 a 2016 eu permaneci nessa igreja, igreja semear de Campo dos Goytacazes, do apóstolo Luciano Vicente. E em 2016 eu saí da semear e fui para a igreja evangélica Discípulo de Jesus, da igreja do falecido pastor Alex Maciel, que faleceu há 3 meses atrás, com 48 anos de idade. Faleceu, fez um transplante de coração, infelizmente apareceu muitos outros problemas e ele veio a óbito, uma perda muito grande, vamos botar assim, né, para um pioneiro das missões, e essa igreja me enviou para o sertão nordestino. Então eu fui missionário de 2017, né, fui em maio de 2017, e achei que fosse ficar o resto da vida, não é, no sertão. E eu, né, já vinha como um pregador da palavra desde 2013. Na verdade, 2011 foi a primeira vez que eu subi num altar para pregar na igreja da pastora Alcilete, né? A igreja de Jeová Rafá, é aqui perto. E de lá para cá eu nunca mais deixei o altar. Um amigo meu fez uma pegadinha comigo e falou só, você vai pregar lá, né? Um amigo de infância que se converteu comigo e ele era líder, né? Lá dos jovens, e falou só, você vai pregar lá na rede de jovens, né? E tal. Eu tô pensando que vai ser numa varanda, né? Aí no dia ele manda mensagem, ele fala assim, ó, a pastora pediu para você pregar no altar, mandou reunir todos os homens e os casais. Eu falei, meu Deus, que responsabilidade. Isso a gente está falando de 2011. 2011. E desde então, eu nunca mais deixei o altar e eu comecei como um pregador. A gente que trabalha com 5 ministérios, é Uhum. até bom você que está aqui me ouvindo entender um pouco dessa dinâmica, porque todos nós precisamos multiplicar talento. Vou começar a pregar agora. Todos nós precisamos multiplicar talento, tá? Então, se você tem um chamado para ser um profeta, para ser um apóstolo, para ser um mestre, você não vai alcançar essa unção na segunda-feira. Aceitei Jesus no domingo, na segunda-feira eu já sou profeta para nações. Não, vai ter uma longa caminhada. Isso aconteceu comigo. Então, assim, logo em 2011, Deus começou a me usar como exortador. Romanos capítulo 12, aonde você vai ver ali que existe o exortador. Quem é o exortador? O exortador é aquele que prega, sempre apontando para o caminho certo, para o conserto. E aí eu costumo dizer que dali eu comecei a sonhar em 2011 com o Ministério de Cura. E eu comecei só com o Ministério de Cura, só que algo muito engraçado acontecia comigo, para não dizer que eu ficava triste, hoje eu levo na boa, é que todas as pessoas que eu queria orar por cura, todas as pessoas, eu orava por cura e nada acontecia, parece que aquela dor de cabeça ela aumentava, o problema continuava ali, eu ficava bastante triste, mas entendendo, né, como que Deus faz as coisas. Aí, de 2011, continuei pregando de maneira bem itinerante e eu fui
eu multipliquei talento e eu fui no ministério de exortador, eu percebi, né? Depois com um entendimento e bastante meditação na palavra, eu... Tem gente ligando aqui, mas não dá. Eu fui do ministério de exortador para o ministério do evangelista. Aí você vai perguntar assim, não, mas o evangelista não evangeliza? Sim, mas há uma diferença entre o ministério do exortador para o ministério do evangelista. O ministério do evangelista carrega dons espirituais, como cura, sinais, prodígios e maravilhas. O exortador não. Ele exorta na palavra, mas não tem aquela coisa da cura, do milagre, do sinal, do prodígio e maravilha. O evangelista não. O evangelista ele já é voltado para cura, para sinais, prodígios e maravilhas, porque o evangelista ele precisa comunicar a palavra de Deus. E a palavra de Deus é como um leão, né? Se solta, ele não precisa, né? Ele é apresentado, ele vai rugir por si só. E aí começou a acontecer milagres. E chegou no ano de 2015, Deus me levou ao ministério profético. E aí é muito interessante, aqui eu vou pontuar para você que tem uma vida de oração, que tem uma vida voltada, que tem a preocupação, né, de se envolver com a palavra de Deus. O que aconteceu na minha vida em 2015 marcou a minha história. Quando eu apresento os meus livros, nos seminários e congressos, eu digo o seguinte, gente, livro muda vida. Eu tenho certeza que o apóstolo Eliseu tem livros que ele leu há 20 anos atrás, que frases ecoam na mente dele até hoje e que foi assim um divisor de águas para o seu ministério. Eu tenho certeza disso. Só que em 2015 eu tinha uma, vamos botar assim, eu vou falar de maneira mais aberta, eu orava meia hora por dia. Eu tinha uma vida de meia hora de oração por dia em línguas. Eu achava o máximo. Eu falava assim, não, eu oro meia hora por dia em línguas. Meu Deus, isso é demais, isso é aleluia e tal, é aquela coisa toda. Aí, sabe o que aconteceu comigo? Caiu na minha mão um livro chamado O Andar no Poder, O Andar no Espírito. O Andar no Poder, O Andar no Espírito, do saudosíssimo Dave Robertson. Eu li esse livro. Quando eu li esse livro, eu entrei em crise. E resumindo, para quem não conhece o livro, esse homem ele era um marceneiro e, resumindo a história, ele fala, Deus, eu quero te servir. E eu vou pegar as 8 horas diárias de trabalho, em vez de eu ir trabalhar na marcenaria, eu vou orar 8 horas por dia. E o Senhor vai me conduzir. Resumindo a história, ele fez e deu tudo certo. E aí eu li o livro. Li esse livro, entrei numa crise. Eu falei, não, peraí, esse homem morava 8 horas por dia, todo dia. E aí o que eu fiz? Eu falei com a minha esposa, falei assim, ó, a partir de hoje. E uma angústia, sabe, no espírito, no dia que eu li o livro, eu falei, meu Deus, eu não sou crente não, eu quero ser usado pelo Senhor, mas meia hora por dia, o que é isso? Não dá não. Aí falei com a minha esposa, falei, ó, a partir de hoje eu vou começar a orar 7 horas por dia, todos os dias. Eu não tinha filho ainda, eu tenho 2 filhos hoje, um de 8 e uma de 1 ano e 10 meses, um casalzinho. E aí eu voltava do trabalho, falava com ela, tomava banho, comia e ia para o quarto do meu filho, né? Na época que eu era no apartamento. Comecei a orar 7 horas por dia, todos os dias, orando em línguas. E aí passou o primeiro mês, passou o segundo mês, passou o terceiro mês, passou o quarto mês. E aparentemente nada acontecia. Eu pregava, saía para pregar nas igrejas e estava tudo do mesmo jeito, aparentemente. Só que quando chegou no 5º mês, algo extraordinário aconteceu no quarto. Deus desceu no quarto. Ele desceu no quarto e a primeira frase foi, meu filho, os dons de cura que você está querendo, lembra da oração de cura que eu fazia, parece que a dor de cabeça piorava? Pois é, eu não tinha a ferramenta certa. Hoje a gente sabe que existe uma ferramenta certa, né? Que nós chamamos de espadas espirituais. A gente vai chegar lá. Então, eu não tinha a ferramenta certa. E aí, Deus ele me transicionou para o ministério profético naquele dia, no quarto.
estava orando já algumas horas, e aí Deus desceu e ele disse o seguinte: meu filho, os dons de cura que você está buscando, eu estou te dando hoje. Mas também estou te entregando. Aí ele não usou não usou a palavra dando, ele usou a palavra estou te entregando o ministério dos anjos. Entregando o ministério dos anjos. Eu não entendi muito bem o que significava aquilo. Eu estou falando de 2015, não tinha material, não tinha nenhum livro escrito, não tinha acesso. Não, é 2015. E aí ele disse, você vai fazer o seguinte, você vai orar a mim, vai me entregar a honra, a glória e o louvor. E eu vou te dar chaves espirituais. Quando você acessar as chaves espirituais, ele disse assim, ó, a minha palavra ela é codificada. Quando você acessa um versículo, você está acessando um portal para o meu mundo, para a minha dimensão. E eu vou cumprir aquilo que está escrito ali. E ele disse o seguinte, anote Hebreus capítulo 1, versículo 14. Eu tinha um bloquinho, eu peguei, anotei, Hebreus 14. Salmos 103, 20. Salmos 103, 20. E ele diz o seguinte, você vai entregar a honra e a glória a mim. E depois, você vai liberar os anjos. Você vai utilizar a chave, que é o versículo. Depois que você utilizar a chave, que é o versículo, você vai liberar os anjos para tocar nas enfermidades das pessoas. E aí, ele diz, você vai falar o nome das enfermidades e a parte do corpo. Por exemplo, úlcera no estômago. Por exemplo, lordose, coluna. A enfermidade que viesse na boca, eu falaria. E aí, o que aconteceu? Aconteceu esse fato, isso é 2015. E ele disse, os anjos têm nomes, eles têm identidade, eles têm hierarquia, eles têm função, e você vai descobrir tudo isso. Eu não entendi, eu não sabia, eu não tive um mentor que falou assim, olha, é assim, 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 assim. E aí eu fui descobrir. Passou 3 dias depois disso, um amigo me liga, o Renato. Ele diz, rapaz, e aí, como é que tá a sua quinta-feira? Para você ir lá no serviço que eu estou fazendo, que era um serviço de casa de recuperação. Casa de recuperação. Aí ele, ó, casa de recuperação, tal, quinta-feira tem como ir dar uma palavra lá, que ele levava os pastores da cidade para dar um apoio ao trabalho na casa de recuperação. Aí eu fui na casa de recuperação e até aquele dia não via nada. Eu pregava, né, naquela coisa toda, mas não via aquela coisa, milagre, sinal, nada. E aí fui. Cheguei lá, casa de recuperação, cara, tudo se recuperando, um com bala no estômago, outro com tiro nas pernas, outro com pé quebrado, porque subiu para pular, para roubar não sei o quê. E eu ali naquele ambiente ali, eu falei, é a matéria-prima para Jesus, né? Gente que precisa. E aí preguei a palavra. Aí no final da pregação eu vi uma palavra, eu vi a palavra no meu ouvido assim, ó, põe em prática o que eu te entreguei essa semana. Aí eu perguntei, quem quer ser curado? Não ficou uma mão baixa, todo mundo levantou, todos eles levantaram a mão. E aí falei, vamos orar, os anjos vão tocar vocês. E aí comecei a orar, usei o versículo que o Senhor me entregou naquele dia, e aí eu comecei a liberar os anjos. Eu comecei a falar o nome dos lugares. Eu comecei a falar o nome das enfermidades. Sabe o que acontecia? Eles tomavam um choque na hora e davam um pulo. Eles tomavam um choque e botavam a mão. Eu falava úlcera no estômago, eu falava problema no fígado, rins, baço, pâncreas, intestinos, e pai ia falando, coração, e botava a mão. Teve um que botou a mão na boca e ficou, ele estava na primeira fila. E aí eu fiquei olhando para ele com a mão na boca, com a mão
na boca, com a mão na boca, e eu olhando para ele olhando assim, com o olho arregalado. Aí me veio uma voz, essa voz disse assim, ó, vai lá e pede para olhar a boca dele. Aí eu chamei ele e falei assim, o que está acontecendo aí? Aí ele, não, estou sentindo um negócio aqui na minha boca. Tá dormente, pastor. Eu, tá dormente? É. Falei assim, abre a boca e deixa eu ver. Na hora que ele puxou, o dente todo dourado. Aí eu olhei e falei assim, você tem algum dente de ouro na boca? Porque tá dourado. E ele olhou assim, não. Esse dente aí era para estar todo destruído. Não era nem para estar aí mais. Eu, Aí chamei o Renato, fui olhar lá, o dente todo em formato de ouro, lindo, dessa cor, dourada, brilhando. E eu fiquei perplexo com aquilo. Beleza, continuei, né? Aí falava problema na vesícula, problema disso, problema daquilo, os anjos vão tocar você. E foi esse mover de cura, de milagre, de sinal acontecendo aquele dia. Aí de 2015 para cá, só foi aumentando os níveis de glória. E a segunda ocasião, eu estou ministrando com os anjos e uma irmã foi arrebatada no culto, orando, estou ministrando logo no início. A mulher foi pro chão e ela passou o tempo todo. Preguei, no final fui lá, orei por cura. E aí é muito interessante porque o Espírito Santo, ele quando você não sabe, até quando você sabe, na verdade, ele vai te guiando, sabe, apóstolo? E aí, de repente, o Espírito Santo falou assim, vai lá que ela vai levantar. Pergunta onde ela esteve. Aí eu falando com o Espírito Santo, falei, como assim onde ela esteve? Ela esteve aqui o tempo todo? Olha a inocência do garoto. Aí fui lá, fui lá, tô vendo. A irmã já abrindo o olho e olhando assim. Aí fui lá, baixei do lado dela, ajudei ela a levantar, peguei o microfone, falei, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. E com o olho arregalado, com o olho arregalado. Eu falei, diz aqui pro povo aqui, diz pros irmãos que aonde a senhora teve. Aí ela falou assim, quando você começou a orar, desceu dois anjos, um de cada lado. Um me pegou pelo braço, outro me pegou por outro. Eles subiram comigo, eu saí da atmosfera, acessei uma porta, entrei num lugar que tinha nuvem. Quando eu entrei nesse lugar que tinha nuvem, veio o meu pai com um anjo. Esse meu pai veio até mim, e aí a gente começou a conversar, eu perdoei ele, a gente se perdoou. E ela tinha um negócio nas costas, um negócio alto, não sei o que era aquilo. Eu só sei que quando ela levantou, o negócio, as costas estavam retas, lisa, não tinha mais. Ou seja, aquela enfermidade, aquele tumor, ele só estava ali por causa da falta de perdão. E eu fiquei maravilhado. Eu fiquei maravilhado. E começou a acontecer todas essas maravilhas, né? Com o mover dos anjos e tudo mais. Aí os anjos começaram a se apresentar. E eu já vou, como mestre, né? Eu preciso ensinar para vocês que está aqui, eu aposto, com certeza já sabe, que todo ser espiritual, ele precisa ser testado. A palavra de Deus diz, provai e vede se os espíritos procedem de Deus. 1 de João, capítulo 4. Qualquer. O anjo pode ser lindo, maravilhoso, ele pode aparecer na tua frente. E, primeira coisa, quem é o seu Senhor? Porque se for demônio tentando fingir que é anjo, ele não pode dizer que Jesus é o Senhor dele. Tá entendendo? E nós já vimos nos nossos treinamentos alguns demônios tentar se disfarçar e camuflar. Mas, contra a palavra, não há argumento. Quando os alunos eles aprendem a testar o anjo, já era, acabou. Não tem como ser enganado. Então, primeira pergunta, quem é o seu Senhor? E se for demônio, eles ficam mudos, olhando. É aquele anjo olhando para você.
Você está pensando que é anjo, você está vindo e tudo mais. Ele está olhando para você no meio do treinamento ou na igreja, aonde você estiver. Se você perguntar, ele sabe. Ele sabe que ele tem que responder. Se ele perguntar quem é o seu Senhor, se ele ficar quieto, se ele ficar mudo, já era, não é anjo. Porque os anjos do Senhor, eles têm prazer em dizer que eles servem. Aí eles usam os mais diversos nomes. Eles usam o nome Adonai, eles dizem Adonai é o meu Senhor. Eles dizem a brilhante estrela da manhã, meu Senhor. Dependendo da sua missão, se eles são guerreiros e generais, eles dizem Jeová Sabaoth, meu Senhor, por causa da sua origem do exército, daquilo que eles fazem. Então, não existe só anjos, né? Existem anjos, mas existem seres espirituais, seres celestiais. O anjo que se apresenta a Ezequiel, ali não é necessariamente um anjo, ali é um ser celestial. É uma magnitude. Então, nossos profetas, a gente tem a mentoria de profetas, toda segunda-feira, daqui a pouco tem, às 21h30, nossos profetas, eles estão assim, muito acostumados com essa realidade. Mas, assim, apóstolo, hoje, o meu trabalho é difundir, divulgar os 5 ministérios. Os 5 ministérios é o pilar principal do meu ministério. Então, o que a gente confronta? O espírito da Grécia. Por quê? A igreja evangélica ela está imersa em um espírito gregoriano, espírito grego e romano. Então, tem ministração que eu faço quando eu vou ministrar em algum seminário. A primeira coisa que eu faço é começar a orar e pedir para os anjos tocar se tiver sofisma e fortaleza. E aí começa a dor de cabeça no pessoal, começa a vomitar. Por quê? Começa a instalar aqui, ó, sofisma e fortaleza. É algo muito estrutural na mente. Porque se não passar por isso, ela não consegue entrar no sobrenatural. Porque ela vai querer sempre uma justificativa. Então, o que a gente descobriu? A gente descobriu que existem as ferramentas, que são as espadas espirituais, que são as capas espirituais. A Bíblia está cheia de espada espiritual, está cheia de capa, é o tempo todo. E eu vi que o senhor tem um monte de livro, né, sobre esses temas aí dos anjos, dos 5 ministérios, das coisas aí. Conta mais pra gente aí, pra gente ter informação. E como é que faz pra gente adquirir? Se o senhor me permitir, eu posso até apresentar aqui. Pode, ficar à vontade. Enquanto o senhor encontra esse livro aí, o senhor citando aí sobre os anjos, né? Eu tenho uma irmã minha aqui, que é a pastora Socorro. Ela é 10 anos mais velha do que eu, né? Começou a pregar, ela tinha 9 anos de idade. E aí, com 14 para 16 anos, minha família congregava junto com um tio meu. E esse tio meu era muito rígido na questão do louvor, sabe? Porque ele era músico por excelência. Ela estava, inclusive, na live aqui, eu vi ela agora, que não sei se ela ainda está. E ela era muito desafinada para cantar, entendeu? Era muito ruim. E meu tio, quem desafinasse, descia do altar na hora. Errou a nota, de lá ele já parava. Para, que para Jesus não é assim, entendeu? E ela, nessa pressão do povo chamar e ela ficava com medo, ela começou a orar, entendeu? E nessa fase, 16 anos de idade, ela estava na igreja quando uns anjos apresentaram-se para ela. E ela contou essa experiência dizendo que eram 7 anjos que se apresentaram aí. Ela está aí, a Maria do Socorro. Eu estou contando por ela. E ela disse que o nome desses anjos era Vozes Eternas. Os 7 vozes eternas. Eles se apresentaram assim. E disseram assim, nós vamos te ensinar a cantar. Resumindo, apóstolo, depois disso, pronto, ela cantava afinado, sabia os tons, afinou a audição, entendeu? E canta até hoje. Hoje ela não desenvolve
o chamado para cantar, porque ela é pastora, entendeu? Mas aqui e ali ela canta e nunca esqueceu dessa experiência dos anjos virem ensinar. Eu sei que existe uma problemática da gente querer ensinar as pessoas esses entendimentos e às vezes não encontrar nome de anjos, né? Como ela disse que na experiência dela, os anjos se apresentaram como sete vozes ou vozes eternas. Tu vai procurar na Bíblia, tu não vai ver, irmão, irmã. Tu não vai ver esse nome, vozes eternas ou sete vozes, tu não vai ver, entendeu? Mas há anjos que trabalham em todos os aspectos, né? E como o apóstolo estava contando aí, às vezes eles revelam o nome deles, né? É lógico também que quando a gente vai fazer uma aplicação dessa mais pessoal, mais íntima, de alguém que teve uma revelação, a gente não vai dizer que é uma doutrina bíblica que está lá, mas que existe um conceito por trás que dá para a gente encaixar aquele entendimento, né? Não é isso, apóstolo? Exatamente. Eu sempre digo o seguinte, né? Nem tudo está na Bíblia. Por exemplo, Jesus ele fez muito mais do que 35 milagres, mas nem todos estão ali. Eu digo o seguinte: quem tem o Espírito Santo sabe o que está acontecendo. Exato. Porque o homem espiritual, o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Paulo discerniu uma profecia. Estava certo. Eles são homens de Deus. Mas ele discerniu a serpente por trás da falsa profecia, que é Pitom. Então, assim, ó, ele discerniu porque ele era um homem espiritual. Se ele fosse um homem almático, ele ia se soberbecer. Ele falou assim: é isso mesmo, eu sou homem de Deus mesmo. Sou um cara, eu sou um apóstolo Paulo. Mas não, ele era um homem espiritual, ele andava no espírito. Então, quem faz os nossos treinamentos aqui tem que andar no espírito. Não dá para andar ou na carne ou na alma, não dá para andar. Só dá para acompanhar o que acontece aqui, né, nos treinamentos, quem é espiritual. Vou explicar o porquê. Olha só, os anjos, não existe só dois nomes, tem dois nomes na Bíblia, mas o Espírito Santo ele não fecha monopólio só com Gabriel e Miguel, tá entendendo? Assim, ó, então você vai descobrir que existem outros anjos. E quando você, porque nós, depois da queda, fomos todos bloqueados, visão, audição, paladar e tal. Quando há uma ministração específica, que vai de uma unção específica, essa coisa do bloqueio começa a cair tudo. A visão, ela desbloqueia o tato, a audição, o paladar, todos os nossos pontos de contato com o mundo espiritual, ele é desbloqueado. E as pessoas começam a ouvir. Eles se apresentam com o standard da tribo que eles representam, Benjamim, Rubem. Eles se apresentam com nome, eles escrevem com letra de fogo na sua frente. Gamaliel, por exemplo. Tem um anjo chamado Gamaliel. É uma referência ao Gamaliel lá de Atos. Porque esse anjo ele atua no profético mestral. Ele atua no profético mestral. Então, existe Gamaliel. Existem outros anjos. Por exemplo, existe um anjo que é um anjo que ele faz a minha proteção. Eu sei que tem o pessoal da crítica aí que não entende muito bem, mas que pega os cortes das lives e dos podcasts para ir arrebentar com a gente, falar dessas coisas. Mas, olha, é uma experiência, cara. É uma experiência. Por exemplo, o Combatiel. O Combatiel, ele é um soldado e ele fica do meu lado com a espada desembainhada. Tá entendendo? Então, assim, ó, quem faz os treinamentos começa a descobrir, começa a ver, é só conversar com quem teve a experiência e vai aprender a fazer o teste. O anjo ele precisa confessar Jesus como Senhor, né? Não Salvador, porque somos nós que precisamos de Salvador, os anjos não. Os anjos que guardaram, né, o seu lugar, eles vão dizer, né? Servimos a Adonai, Jesus, Senhor dos Exércitos e tudo mais. Então, começamos a ter essas experiências aí que acontece. Começou a ter
ambiência com pó de ouro nas mãos, pó de prata, né? As pessoas começaram a ficar com pó de prata na mão, pó de ouro, bem fininho, até pedrinhas, essas pedrinhas, né? Tipo diamantezinho, né? De começar a aparecer no lugar do seminário. Eu tava em Mangaratiba, no Rio, e no meio do seminário dos anjos nível 1, lá para 5 horas da tarde, eu estava na segunda parte da ministração, começou a cair pedra dentro da igreja. Começou a chover da nuvem de glória. Por quê? A nuvem de glória desceu. Quando ela desce, ela fica perto do teto. E aí, de repente, começou a cair pedrinha no chão. Tem gravado no YouTube. De maneira que eles começaram a olhar. Foi um alvoroço, né? Ali eu tive que hora da tarde, para eles, né, dar uma desacelerada. Então, essas experiências nós começamos a ter. E os anjos, eles começaram a se apresentar com as espadas e falar assim, cura, milagre, curar enfermos, e entregar as espadas. Aí a gente descobriu o quê? Que é o Espírito Santo que conduz os dons, né? Opera tudo em todos, e tem a parte operacional da cura, do milagre, do sinal, do prodígio, da maravilha, da profecia. Os 9 dons espirituais, eles são operados debaixo de uma instrumentalização, tanto de capa quanto de espada. Eu estava em Maricá mês passado, na igreja do pastor Anderson, dando o primeiro seminário de 5 ministérios. Sabe o que aconteceu? Quando eu fui ativar, num seminário de 5 ministérios de nível 1, a gente ativa os 9 dons espirituais, de 1 Coríntios 12, os 5 ministérios de Efésios 4:11 e os 3 de 1 Coríntios 12, socorro, governo, variedade de línguas. E os 9 dons. Na hora da ativação dos 9 dons, olha o que aconteceu. Eu estou fazendo a ativação, aí quando eu fui ativar a cura. Cura é diferente, porque a cura, não existe só uma forma de curar e não existe só uma enfermidade. A ciência descobriu que existem 39 chagas. Olha aí, olha essa revelação. A ciência descobriu que existem 39 chagas descobertas pela ciência no mundo inteiro. Isso é ciência. 39 chagas. Perdão, 39 chagas. Dessas chagas, deriva todas as doenças. Por exemplo, a chaga do cardíaco. Todo problema de coração está ali. Aí quando você vai para a Bíblia, Jesus levou 39 açoites, não é à toa. Cada açoite, o sangue foi para uma chaga. Cada sangue foi para uma chaga, ou seja, existe uma gama de uma infinidade de doenças. E aí, nós, como homens de Deus que ora por cura, você vai e fala assim para mim, poxa, apóstolo Léo, todo cego de nascença que eu ponho a mão no olho dele, eu declaro a cura, ele enxerga. Mas, em compensação, eu vou orar pelo surdo. Nenhum surdo foi curado até hoje. Por que isso? Eu vou explicar. Porque essa é a crise do operador de milagre. Ele fala, Deus me usa para isso, mas não me usa para isso. Como assim? É muito fácil de entender. Existem 39 chagas. E, às vezes, Deus ele te dá e me dá autoridade sobre 1, 2, 3 chagas. Só que se não houver a multiplicação do talento de Mateus 25:14, se não houver ali uma progressão desse talento, nós não somos instrumentalizados. E aí o que aconteceu? Estou em Maricá, mês passado, aqui, interior do Rio, estou ministrando, aí de repente vem a voz do meu ouvido e fala assim, as espadas a partir de agora, de cura, vão vir com o nome da enfermidade. Eu digo, uau! Uau! Aí eu falei na hora para a igreja. Falei todo mundo com os olhos fechados, porque as espadas que vão descer vão vir com o nome da enfermidade na lâmina. E você, com os olhos fechados, você vai ver. Batata. Começou a descer as espadas. E quem descia? Os anjos desciam com a espada e aí botava na frente da pessoa. E aí começou. Após tô vendo. Aí eu comecei. Primeira espada, a espada da pastora, a esposa do pastor Anderson. Apóstolo, olha aqui, minha espada está na minha mão. E faz o peso, tá? E a pessoa fica ali, ó, segurando, até ela ser ativada.
depois que ela é ativada, esse peso acaba. Ela só fica ali fazendo peso, após quando ela não é ativada. Depois que ela é ativada, ela é como se o DNA da pessoa ela recebesse a espada aí, né? Ela deixa Faz de fazer peso. parte do E aí espírito da ela pessoa. coloca, está escrito na espada. Olha o que estava escrito na espada dela. Câncer, tá? Por exemplo, a espada está aqui, a lâmina está aqui. Ela falou assim, aposto que está escrito na lâmina. Cura de câncer coloretal. Olha isso. E ela é uma pessoa que orava por cura muito nessa linha. Tá entendendo? Cura de câncer coloretal. Eu falei, uau! E aí começou. Então, a gente ministra algo a tempos, mas você está sempre aprendendo. O Espírito Santo está sempre trazendo algo novo. Ele está sempre desdobrando algo novo. A eternidade é algo extraordinário. Quando as pessoas vão fazer os meus seminários, principalmente de sobrenatural, assim, eu sempre faço uma pergunta. Qual é o limite para que os anjos sejam usados por Deus? Aí eles param e pensam. Eu falo, ó, o limite é que não há limite. Está escrito. Não são, porventura, os anjos, espíritos ministradores, em favor dos santos que hão de herdar a salvação? Peraí. Então, peraí, os anjos são espíritos ministradores, eles vão ministrar em favor dos santos que hão de herdar a salvação. Beleza. Qual é o limite disso? Porque todos os ministérios da igreja, todos, socorro, o pessoal de socorro, som, teatro, mídia, pessoal de governo da igreja, administração, portaria, variedade de língua, 5 ministérios, todos os ministérios, eles estão equipados com uma série de ferramentas, como capas, espadas, tá entendendo? E aí, então, quem usa para o espiritual tem dom para essa área? Olha só, você pode operar uma cura e um milagre pela fé, mas existe a instrumentalidade do dom. Tem essas lives no YouTube, Pastora Hélida. Tem todas essas lives no YouTube. É só colocar Instituto Apostólico Governo. É só colocar também lá no Instagram. Aqui no Instagram, Instituto Apostólico Governo. É só colocar aí. E aí, apóstolo Eliseu, a gente começou a descobrir toda essa instrumentalidade. E descobrir, por exemplo, que a espada verde ela é uma espada para cura. E quando a pessoa ela vê, tem a visão dessa espada na mão, é porque vai acontecer uma sequência de milagre, uma sequência de cura. E vai, por exemplo, haver cura só de câncer, vai haver cura só nos olhos, vai haver só cura só nos ossos. Aí a gente começou a descobrir tudo isso, toda essa realidade. E é maravilhoso. Né? É por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 12, quando vai falar sobre os dons de curas, é o plural, né? Dons, entendeu? Não é só dom, plural. O dom de curas. Dons. Plural. Então, essa realidade que o senhor está contando é a pura verdade. Tem pessoas que é mais suscetível a ministrar um tipo de doença e de enfermidade do que outros. É uma autoridade. E é bom isso. Deve ter visto isso porque a gente não fica autossuficiente no reino, né? Então, é bom por causa disso, entendeu? Sempre eu vou precisar de uma pessoa, de outra, para ministrar uma coisa e outra. Então, o bom Marcelo Casagrande, conhece? Já ouvi falar dele, já. Uhum. O Marcelo é um avivalista, né? E é um cara, assim, que ele é muito usado em milagre. E aí ele conversando comigo, e essa chave dele virou, né? E ele falou, rapaz, Deus me usa muito para cura na visão. E aí, isso faz uns 3 anos atrás. E aí eu falei, sabe por quê? Aí eu contei para ele, eu falei, 39 chagas, tal. Você não tem as outras ferramentas. Você tem essa, mas você não tem a outra. E eu, uau! Pois é. Bom, e aí Deus está levando a gente a conhecer essa realidade. Mentoria de profetas. O que Deus me empurrou? Deus me empurrou para a
mentorear profetas. Então, o que acontece nas nossas mentorias? Tá? Queridos, se vocês não entenderem o que eu vou falar aqui, não critiquem. São as experiências que os profetas estão tendo aí. E não é um nem dois. É do pessoal da mentoria. E tem um monte online aqui agora assistindo. O que a gente começou a descobrir? A gente começou a descobrir aquilo que o Davi Rebolo já falava há 20 anos atrás. O que a gente descobriu? A gente descobriu que existe a cidade dos profetas, né? E ela está na dimensão celestial. E o que começou a acontecer na mentoria de profetas? Simplesmente a gente ora, o Espírito Santo leva profetas. E leva os profetas à cidade dos profetas, nos céus. E aí, encontros na cidade dos profetas, com profetas do passado, que é a grande nuvem de testemunhos de Hebreus, que Davi Rebolo já falava disso há 20 anos, que a grande nuvem de testemunhas, eles liberam unção, eles fazem isso do céu para a terra. Eu sei que quem é mais teólogo vai ter muita dificuldade com isso, mas com a experiência dos profetas sim. Então, os nossos profetas aí, eles sobem, Deus leva o Espírito, né, recebem lá em cima a instrução do próprio Deus na cidade dos profetas, andam na cidade dos profetas. Essa é a realidade que Deus tem descortinado, e Deus ele vai fazer isso. Nós estamos em plena restauração desses ministérios, né? O corpo de Jesus, apóstolo, o corpo de Jesus ele é atemporal, entendeu? Então, quando você, por exemplo, participa da ceia, que bebe do corpo, que bebe do sangue e come do corpo de Jesus, você está trazendo essa herança espiritual para o teu espírito, entendeu? Então, se o corpo de Jesus ele é atemporal, toda a herança dos profetas, de dons, de visão, de revelação, todo tipo de manto, ele também é liberado nessa chave da ceia, de tomar o sangue de Jesus e comer o corpo, e com essa consciência, lógico, né? Com essa consciência. Não. Você deu o código. Qual é o código? O código dessa situação toda é o seguinte: não é só os 5 ministérios que partem de Jesus. Jesus era 5 em 1. Após a nossa confissão, o profeta que profetizou sobre Jerusalém, ele era o evangelista de Lucas 4, ele é o bom pastor de João capítulo 10, e ele era o mestre. Ele era os 5 ministérios. Mas não só isso, toda unção parte do justo, que é dele. Ou seja, toda a movimentação dos profetas, quando você fala de profeta, nós falamos de profeta. Está tendo manifestação de pó de ouro agora, em algumas casas aí, ó. Em algumas, o pessoal está assistindo, dá uma olhadinha na mão, vê se tem alguma coisa brilhando aí na mão. Aí é pó de ouro. O que é isso? É glória, é uma dimensão de glória por causa da palavra que está sendo pregada. Os profetas maiores, os profetas menores, essa unção vem dele. E Jesus libera os mantos. Por exemplo, os profetas eles não são iguais. A unção que estava sobre Jeremias não é a mesma unção que estava sobre João. A unção que estava sobre João não é a mesma que estava sobre Amós. A unção que estava sobre Moisés não é a mesma unção que estava sobre Sofonias, por exemplo. O que acontece? Nós identificamos o tipo profético da pessoa. Por exemplo, existem os profetas que nós chamamos aqui de profeta do estabelecimento do confronto. Quem são eles? São aqueles que aquilo que orar vai acontecer. É o que ora e o mar se abre, é o que ora que fogo cai do céu, é do estabelecimento do confronto. Ele guarda o nome do Senhor, ele batalha a batalha do Senhor. Então o Senhor vem e estabelece. É para abrir mar? Vai abrir. É para chover fogo, saraiva no céu? Vai chover saraiva e fogo no céu. Esse tipo profético é do estabelecimento do confronto. Então, a gente tem Elias, Eliseu e Moisés. É um tipo profético. A gente tem o profeta dimensional, que é o profeta tipo Ezequiel, por exemplo, que ele vai no futuro, mas ele também vai lá no passado. Tem profeta nosso que vai lá no passado, várias vezes na mentoria. Apóstolo, fui lá e vi um vale de ossos secos e voltei.
Eu vi enquanto o osso corria para o seu osso. Eu vi enquanto a carne começava a cobrir o corpo. Eu, eles falam, apóstolo, eu estive lá, eu vi Moisés ensinando, ele estava em cima de uma rocha e tudo mais. Então, esses profetas, eles fazem missões para Deus. Eu costumo dizer que eles, Satanás puxa o pino, vai puxar o pino da granada, Deus vai lá e manda eles colocam o pino da granada no lugar de novo. Eles estão sempre fazendo algum trabalho para Deus. Então, essas são as experiências. Ah, mas o apóstolo está dizendo que isso é doutrina. Não, irmão. Estou dizendo que é experiência. Eu sou professor de teologia, eu ensino teologia. Mas a minha mente não está presa em teologia, não. A minha mente está presa àquilo que o Espírito Santo pode trazer para a gente usufruir nesses dias. Tá? Então, assim, ó, são experiências. Nossos profetas, semana passada, a gente fez a revisão de armadura. Porque nós temos uma armadura. Mas só que a maioria, quando você vai ver, você está orando, a visão abre, está lá sem parte da armadura, sem parte da proteção do ombro, vai ver o peitoral está cheio de furo, com buraco, e é por onde entra setas e flechas. O que a gente tem que fazer? Né? A gente tem uma equipe aqui, que é a equipe de intercessão, todo mundo entra em oração, Deus abre a visão e começa. Fulano de tal está sem capacete, ciclano está sem proteção das costas. Às vezes deveria ser ungido, não foi ungido, aí o tempo útil da armadura já não está mais funcionando. E a espada da palavra, a espada de prata, ela opera cura. Como é que você sabe disso? Você é minha aluna? A espada de prata, ela opera cura, ela te dá livros, porque ela vai entrar com profundidade na palavra. E ela vai te dar artigos, ela vai te dar livros, você vai conseguir montar. Por exemplo, o que ela vai fazer? É como se você recebesse a espada de prata e o Espírito Santo fizesse assim, ó, com óculos, ó, colocasse o óculos, aí você vai olhar, vai ler João 3,16 de novo. Você já leu 100 vezes. Só que quando você lê agora, você vai com mais uma profundidade. Essa é a ferramenta da espada de prata. Como faz para estudar? Para estudar o quê? Meu Deus, quanto conhecimento. Então, gente, é graça de Deus, né? É graça, apóstolo. É graça, graça, graça. E a gente vai catalogando os que os anjos vêm trazendo, né? Espada de prata, espada de ouro, espada disso, espada daquilo. Tem espada que é para bruxo. Tem espada que é para você fechar portal de bruxo na batalha espiritual dentro da sua casa. Tem espada que você tem que ativar na tua casa meia-noite, todo dia, para proteção. Tem espada de Jerusalém, que cobre um raio de atuação. Tem espada que é para você guerrear enquanto você está em arrebatamento. Não projeção, queridos. Projeção é indução. Indução vem da bruxaria e feitiçaria. O homem de Deus, ele não pode se projetar. Não pode existir essa prática. O arrebatamento é a via que Deus criou. Satanás veio e plagiou com a projeção astral. A projeção astral é um plágio. Existem duas forças no universo. Existe o poder divino e existe o poder satânico. A gente tem isso em Êxodo capítulo 4. Tem dois cajados em Êxodo capítulo 4 transformando em serpente. Um pelo poder de Deus, Moisés, e outro pelo poder dos demônios. Então, poder é igual. O que muda é a fonte desse poder. Prata com o quê? Pedra vermelha. Prata com pedra vermelha. É uma espada mais voltada para a cura. Minhas mãos e antebraços estão com pó de ouro. Mas não é só você, Maria. Tem mais pessoas aí que não viram ainda. É isso, meu querido apóstolo. Mostra os livros para a gente aí, apóstolo. Mostra para a gente aí. Se eu tenho algum aí. Vamos lá, queridos. As 3 dimensões da oração. Esse livro aqui, você vai entender a sua dinâmica da oração. A ritual de oração, ela tem uma dinâmica. E essa dinâmica é o tabernáculo. Você é espírito, alma e corpo. O tabernáculo é átrio, santo dos santos e santíssimo lugar. Quando você entra para orar e fecha a tua porta, você vai para a guerra da carne. Você vai começar a orar, vai vir vontade de ir fazer a comida, fazer o almoço, botar o menino para a escola, ir trabalhar, ir sair para fazer qualquer coisa. O que é isso? Não é o diabo, não. É a carne militando contra o espírito.
Então você está se aproximando do homem amor, o Cristo, o tabernáculo. Você entrou na primeira dimensão, dimensão do átrio. É a parte exterior. Você está arranhando a superfície da coisa. Continuou mais 30 minutos, mais 30 minutos, 1 hora. Orando em limpo, você vai sair do átrio, do tabernáculo, você vai entrar no Santo dos Santos. Aí já é o campo da alma. Aí ódio, mágoa, ressentimento, rancor, tem que ser tudo colocado para fora ali. Por quê? Porque se você não faz isso, nessa dimensão da alma, você não acessa o santíssimo lugar, que é a dimensão do espírito, que é a dimensão onde você e eu, a gente não deve entrar, a gente deve viver lá. Entendeu? Qual o problema do crente? O problema do crente é que ele não ora. Então ele vive na carne. Quando ora 10, 15, 20 minutos. Ele, no máximo, vai na dimensão do Santo Santo. Mas o estado de andar no espírito é uma vida. Eu costumo dizer o seguinte: quem anda no espírito não vive de pedir confirmação a Deus para tudo. Você não vai ver Jesus perguntando ao Pai: Pai, é Pedro mesmo? É Pedrão mesmo? Não. Ele anda no espírito, por isso que ele sabe. Quando nós passamos a andar no espírito, a gente é muito mais livre. A gente faz muito mais a vontade de Deus. Mas isso é uma disciplina. Após qual é o mínimo que eu tenho que orar por dia? 1 hora por dia, no mínimo, todo dia. Por quê? Porque é pedir, bater e abrir-se-vos-á. Pedir, átrio, carne. Bater, alma, santo dos santos. Abrir-se-vos-á. Seu espírito com o santíssimo lugar. É um código. Jesus falou, você não consegue vigiar ao menos 1 hora. Então, quer dizer, é a partir de 1 hora. Apóstolo, agora eu estou direto. Olhando 1 hora, o que vai acontecer comigo? Vai acontecer o seguinte: quando você entrar no quarto para orar, você não vai perder tempo no átrio nem no Santo dos Santos. Você já vai direto para o Santíssimo Lugar. O Espírito vai começar a acostumar com a glória de Deus de uma tal maneira que você vai entregar profecia, entregar palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, cura, milagre. Você vai operar no espírito. Quando você vai ver, você já está operando. Por quê? Porque o teu espírito está muito acostumado. Então, se você quer aprender sobre as 3 dimensões da oração, tá? As camadas profundas do tabernáculo, é esse livro aqui, ó, As 3 dimensões da oração. Segundo livro, Os Anjos, o poderoso ministério dos anjos. Aqui eu conto o meu testemunho, como que eu entrei nessa coisa toda aí, né? E eu já digo para você como foi, orando. Não quer que nada aconteça, não ore. Agora, se você quer que as coisas comecem a acontecer e você comece a falar, às vezes, que as pessoas não entendem, você vai ter que orar. Depois que você orar, você vai começar a entrar nessas dimensões aqui, ó. Então, aqui você vai ver que existem nomes de anjos catalogados, testados. Apóstolo, eu estava lendo e fui arrebatado. Já aconteceu. Porque os livros são portais, tá? Eu comecei a ler, fiquei com pó de ouro na mão, pó de prata. Acontece. O pessoal tem essas experiências, tá? Eu não conheço ninguém, apóstolo, que tem esse tipo de ministério que não teve... Talvez não no momento atual, que a gente, às vezes, quando o ministério vai crescendo, a gente fica bem ocupado e com muitos afazeres. Mas eu não conheço ninguém que tem um ministério assim, que flui nessa intensidade, que não tinha uma vida de oração de 10, de 5, de 8, de não sei quantas horas por dia de oração, e assim, com muitas experiências. Eu mesmo já contei aqui muitas vezes para os irmãos aqui, que eu foi anos orando 6, 7 horas todo dia, 6, 7 horas todo dia. E nessas aí, nessas intercessões, nessas orações, muitas experiências que me formaram, moldaram a minha vida. E hoje, por mais que a minha vida seja mais corrida, com família, né? E com filho, com igreja para cuidar, por mais que eu oro menos, é a mesma coisa que o senhor está falando. O acesso está mais fácil, entendeu? A gente ora menos, vamos dizer assim, mas o acesso é mais fácil. Então, para quem quer começar, a linha é essa daí, gente. A linha é essa. Começa pode continuar, com 10 minutos, né? Ué. Começa agora e o resultado você vai gerar um galardão de oração no mundo espiritual que jamais vai deixar de te acompanhar isso, entendeu? O memorial, jamais. Ele fica lá registrado. Exato. É muito forte. É muito forte. Ó,
Pessoal, tem mais gente com pó de ouro nas mãos aí, é glória. Eu vi a Dá uma irmã estava olhada aí, ó. testemunhando aí, a irmã estava testemunhando agora aí que recebeu. Então, ah, esse aqui é o meu terceiro livro, é o livro mais importante, eu julgo, né? Todos os livros são importantes, mas esse aqui é o mais importante porque eu trato da restauração dos 5 ministérios. O que tem aqui? Aqui tem 2.000 anos de história da igreja. Aqui vocês vão entender a restauração dos 5 ministérios a partir dos 5 elementos de Ezequiel, lá do Vale de Ossos Secos. O Vale de Ossos Secos aqui é uma perspectiva profética, tá? Da restauração desses ministérios. Escutem. Em Atos, a Bíblia diz em Atos que o céu está retendo ele até a restauração de todas as coisas. E isso inclui eu e você, nós como igreja. Então, os 5 ministérios. Aqui não tem só como é um apóstolo, como é um profeta. Isso é de menos. Isso é de menos. Se você entender da coisa, do que está acontecendo, dessa restauração, a sua vida espiritual ela vai mudar completamente. Esse livro aqui, ele já está sendo usado em algumas igrejas, pastores dando treinamento nas igrejas, de 5 ministérios com esse livro. Esse aqui é o quarto livro, é o Fator Jonas, né? A pedagogia de Deus na vida de todos aqueles que têm um chamado. Quem tem um chamado pode se preparar, porque vai para a prensa do óleo. O Senhor precisa arrancar de mim e de você o melhor óleo, tá? Esse livro aqui é o Ataque Invisível, tá? Decodificando 666, tá? Aqui a gente vai mostrar algo bem complexo, mostrando a espiritualidade cruzando com a tecnologia de informação, né? Que é o TI, né? Como Satanás ele está usando aí a internet, tá? Esse aqui é o livro Nascidos para Queimar, a história de homens que mudaram, né, a história, né, o avivamento da Reforma Protestante, o Grande Despertar, o avivamento da Rua Azusa, o avivamento de Gales, das Ilhas Híbridas, de Toronto, da Praça Zag, tá? Aqui você vai ouvir histórias de homens como Smith Wigglesworth, homem que ressuscitou, catalogado por jornalistas, 22 pessoas. É um livro para deixar o seu coração quente, assim como estava o coração de John Wesley há quase 400 anos atrás. Quente, tá? Você vai se tornar um avivalista. Eu tenho certeza que existe uma unção poderosa nesse livro aqui para levar você em outros níveis. Esse aqui é o tabernáculo profético. Tudo do tabernáculo está aqui mais um pouco, tá? Tudo. Todos os elementos, tá? Até os pinos que são colocados aqui para esticar, ó. Esticar a lona, esticar essa pele de texugo aqui, ó. Até esse pino aqui tem um sentido profético. Ele não podia entrar todo na terra, ele só tinha que entrar pela metade, fazendo uma alusão entre a cruz, da cruz de Cristo, entre o céu e a terra. É um livro espetacular. Esse livro, eu queria que ele fosse escrito de maneira que os professores de escola bíblica pudessem ensinar com ele na mão. Então, ele foi escrito dessa maneira, tá? É desafio, danado, mas Deus dá graça, né? E esse livro aqui, queridos, O Espírito de Adoni-Bezek, o Castrador de Polegares. Você sabia que tem muitos líderes debaixo desse arquétipo? A Bíblia é cheia de arquétipos, né? O apóstolo Eliseu sabe melhor do que eu isso daí. Existe o arquétipo de Jezabel, existe o arquétipo Acabe, existe o arquétipo Pitom, e existe o arquétipo do Adoni-Bezek. O que foi Adoni-Bezek? Adoni-Bezek foi um rei que castrava outros reis. Ou seja, ele pegava os reis que ele derrotava, pegava e cortava o dedão, que é o polegar, do dedo da mão e do dedo do pé. Fazendo o quê? Fazendo com que a identidade desse rei se perdesse. Existem líderes que nem sabem, mas estão debaixo
desse arquétipo e desse inimigo espiritual. Porque o inimigo, né, o castrador de polegares, esse arquétipo, ele quer destruir, né, não só esse dedo aqui, que é do apostólico, que é de governo, mas também destruir a identidade dos filhos de Deus. Porque aqui está a nossa identidade. Tá? Então, aqui a gente mostra, né, como que esse espírito ele age dentro das igrejas. Não é? São 70 reis que tiveram seus polegares castrados, né? Mas Jesus profeticamente envia depois 70, né? Isso já é um apontamento para a restauração de todos aqueles que tiveram aí os seus dedos castrados. E não eram homens comuns, né? Era um rei, né? Alguém que tem a unção, castrando outros reis, ou seja, homens e mulheres de Deus com descendência real, casa real, patente, chamado, coroa. Somos descendência real, somos reis, profetas e sacerdotes. Então, esse espírito ele derrama sangue, ele macula, ele rouba a identidade das pessoas. Ele não constrói Babel, ele não constrói Betel, ele constrói Babel. São suas estruturas. Então, nas suas estruturas, todo mundo tem que ser tijolo, né? Êxodo capítulo 2, vamos fazer tijolos. Tijolo é tudo igual. São pessoas que só podem se movimentar aqui, né? Eles vão dizer, aqui é assim, só pode se movimentar dessa maneira, é tijolo. Mas Deus nos chamou para sermos pedras e pedras vivas, cada um com a sua função. Aqui o rei tem o seu polegar castrado. Glória a Deus! O que é o pó de ouro? Vi esse brilho nas mãos agora. O pó de ouro é glória. Na Bíblia, o ouro ele representa a glória de Deus. Aonde tem pó de ouro, é porque a dimensão e o nível da presença de Deus ela está além do normal. Você pode ter pó de ouro na mão, pó de prata. O pó de cristal é um pó mais fininho. Pode ter um pozinho roxo, que é pó de rubi. Apóstolo Eliseu. Bênção, viu, apóstolo? Foi bênção. E é isso aí, pessoal. Você quer adquirir todos esses livros, entra aí no perfil do apóstolo, segue ele, vai lá, compra os livros, abençoa, deixa Deus usar vocês aí. Você viu aí que é muita informação para a gente falar numa live só, entendeu? Em breve a gente vai ter mais comunhão, mais contato. Eu agora, apóstolo, esses últimos 2 anos para cá, sabe, eu decidi interiormente, assim, pelo Espírito Santo, lógico, né? De me chegar mais aos pastores, os apóstolos, não só aqui de Goiás, de Goiânia, mas no geral, sabe? E aqui em Goiânia, esse ano eu comecei a participar de uma a gente não chama de convenção, porque não é convenção. Não tem uma liderança, entendeu? Que a gente, na verdade, corre desse tipo de coisa, né? Mas a gente tem feito um ouvir aqui dos apóstolos, dos pastores, dos profetas, somos as mulheres de Deus aqui em Goiânia e tem sido uma bênção, sabe? Umas reuniões, toda semana a gente tem uma reunião, toda terça-feira, um café da manhã, a gente vai em várias igrejas, entendeu? Às vezes eu recebo na minha, outro recebe na outra, e a gente vai fazendo rodízio nas igrejas e tem sido muito bom, porque a gente tem colocado pastores para orar por pastores, né? E assim, se ajudar e gera aquela rede de relacionamento. E isso foi depois de muita resistência, né? Porque eu venho de um histórico de família pastoral, meu pai foi pastor e sofreu muito com esse sistema, né? Então eu tinha meio que uma ferida, uma aversão dessas coisas. Então, por muito tempo eu fiquei na minha, né? Fiquei na minha, vamos dizer assim. Mas de um tempo para cá, agora Deus tem me levado novamente de novo a ministrar, pregar, semestre, a sair da igreja local para servir o Brasil, as nações, né? E através das redes sociais também a gente alcança muita gente e tem sido uma bênção, sabe? Esses últimos anos tem sido uma bênção em relação a isso. Inclusive, futuramente vamos estreitar mais para trazer o senhor aqui em Goiânia, a gente ir aí também. Eu tenho ido no Rio de Janeiro aí com... Agora esse ano foi mais fraco, mas a gente tem um trabalho lá em Copacabana, uma célula lá, né? Na casa de uma irmã lá, que é seguidora da gente há muitos anos.
E, e eu acho que ano que vem, lá para final de janeiro ou fevereiro, eu vou voltar aí para o Rio de Janeiro com mais frequência e quem sabe numa dessas a gente combina para estar juntos aí, né? E eu tenho certeza que vai ser bom. Vambora. Eu tô Vai a ser muito bom. 4 horas da É, capital. Eu tô a 4 horas da capital. então Eu não tô, tá longe, eu tô não. a Quando eu saio quatro daqui de horas. Goiânia para ir para o Rio é 17, 18 horas. Quando eu vou de carro, É né? chão. É chão, meu É irmão. chão. Mas eu tenho visto Deus operando, sabe? Deus tem unido as pessoas com propósitos parecidos. E isso tem feito com que o reino cresça, né? E esse tipo de informação, apóstolo, que a gente tem pregado nesses últimos anos, é necessário, entendeu? A igreja, ela precisa dessa informação. O senhor já veio, o senhor contou aí que o senhor já veio já do Mover em Células, né? Eu tenho um histórico Uhum. familiar pentecostal raiz, entendeu? Daquele povo de muita oração, muito mover, muita experiência, só que conhecimento zero, entendeu? Uhum. Você chegar para a pessoa e perguntar como é que Deus te usa, ela não saber e dar um texto bíblico para você. Ah, não sei, só sei que Deus me mostra. Só sei que... Então, também participei durante um tempo do Mover em Células também, fui para os encontros lá em 2006, uma coisa assim, a gente foi também. Mas, resumindo, hoje eu tenho visto Deus fazendo uma reforma tão grande no entendimento profético apostólico nas igrejas que não, nessa aliança de pastores chama assim, né? APL, Alianças de Pastores aqui em Goiânia. Eu tenho me surpreendido, viu? Gente de todo tipo de raiz, de batista, de pentecostal raiz, de gente que já veio do Mover em Célula, todo mundo junto e começando a alinhar os pensamentos teológicos. Tem sido maravilhoso, tem sido uma benção. E é isso. Pessoal, Aqui também. é aí Aqui também, né, também. apóstolo? Assim também. Glória a Deus. Então, é isso, gente. Segue o apóstolo Léo aí no perfil dele, no YouTube. E qualquer momento, qualquer dia, a gente também combina para mim ir fazer o contrário, né? Eu ser o entrevistado aí pelo apóstolo. E eu contar um pouco também da história de tudo aí, para o pessoal que acompanha Isso. ele também conhecer um pouco. Mas a Vamos gente marca aí fazer ao decorrer em dos dias. janeiro aí. Para É, janeiro. vamos marcar para janeiro aí, a gente divulga novamente, vocês ficam ligados aí, a gente faz esse intercâmbio aí. Vai ser bênção, tá? Apóstolo, obrigado. Deixa aí as suas considerações finais e qualquer coisa se eu quiser falar aí, tá bom? Olha o que a irmã colocou aqui, ó. Interessante, tá? Ó, eu vejo uma diferença muito grande do Ministério Apostólico Saudável. Eu vou responder para você o porquê. Porque, minha irmã, nem todo apóstolo é apóstolo. Na verdade, entrou no Brasil, é uma onda. Há 20 anos atrás, o apóstolo Eliseu sabe melhor do que eu isso daí, de muitos pastores e pessoas que quiseram o título de apóstolo, mas sem ser apóstolo, né? Então, Exato. não é apóstolo? E fora, apóstolos, os de hoje, né? Tem muito exagero. Eu confesso para vocês, já falei isso para os meus seguidores muitas vezes. Há lugares que eu vou que você se sente envergonhado com o título de apóstolo, entendeu? Com tanta bagunça, tanta maluquice, tanta neurose de tanto pastor e líder maluco que tem aí, que não sabe nada com nada e envergonha esse mover, entendeu? Há Mas essa aí crise. eles compram, né? É, Eles compram, são, compra eles... tudo. Isso, o que eu já ouvi de história, viu, apóstolo? Meu Deus do céu. Não é brincadeira, não. Por isso que por muito tempo eu fiquei meio assim, sabe, na minha. Mas não é É brincadeira, porque, não. gente, É uma coisa terrível. Aqui em Goiânia mesmo também tá cheio desses. Cheio, cheio. Tu olha pro cara assim, tu é fala, meu Deus. porque, gente, olha só. Quando você vai no hospital, mas você vai no hospital, você fazer uma operação. Quando você olha nos corredores, você sabe quem é médico, sabe quem é. Você sabe quem é de qual ala, o pessoal da recepção, o pessoal da limpeza. Você sabe, por causa da ferramenta que ele carrega. Então, assim, ó, eu costumo dizer o seguinte, tá? O ministério, vocês que estão me ouvindo aí, o ministério, primeira coisa, antes de você ser ordenado, vocês receberem algum título, é uma coisa chamada aclamação pública. Se não tem aclamação pública, não está havendo reconhecimento da sanção.
Tanto Davi quanto Samuel passaram por uma aclamação pública. Quando o povo canta, Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares, o que está sendo falado ali é que nós reconhecemos que existe algo de real sobre Davi. Então, assim, ó, o chamado não é ninguém. Eu vou comprar e depois eu vou atrair um som. Não existe isso. Primeiro a gente vive, para depois ser ungido, ter o óleo na cabeça e tudo mais. Mas isso não aconteceu no Brasil. Muita gente começou a pagar pela unção e oferta, isso, aquilo. Mas isso é bíblico, né? Eles têm lá o mago que queria comprar o apostolado das mãos de logo de Pedro. O senhor que sabe que veio originalmente do Movem Célula, foi um dos lugares que mais aconteceu isso, entendeu? Não estou falando todos, mas foi um dos lugares que mais aconteceu. Aqui eu soube de apóstolo que pagou 5 mil, 10 mil pela consagração. E ainda no dia do evento da consagração tinha que levar 200 pessoas, não sei quantas pessoas. E ali é comprado mesmo a consagração, entendeu? E fora do outro lado, do outro oposto, que é os pentecostal raiz, que sobe o monte e um arrepio na coluna de alguém, olha para o fulano lá que não tem capacidade nenhuma agora, talvez tenha o potencial para aquilo. Ah, não, Deus está me mostrando, você vai descer. O cara sobe diácono e desce apóstolo do monte, entendeu? É assim. Aí tu olha pro cara, não tem experiência, não tem essa vivência, não tem conhecimento, não tem nada. Tem um título agora que um maluco deu para ele. Então tem esses os extremos, entendeu? Olha só, aqui a gente tem uma escola de ministérios que dura 3 meses. O que nós falamos aqui? Que os dons de cada ministério, não tem jeito. Por exemplo, Samuel, ele não erra a profecia. Quando ele não erra a profecia, em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 20 e 21, toda a profecia que Samuel liberava, o Senhor segurava. O que o povo começou a perceber? Começou a perceber aquilo que Levi e Deuteronômio começaram que Deus determinou lá. Se o profeta ele erra a profecia, não tema, ele está falando por soberbo, por vaidade. Eu não estou falando por ele. Mas se ele afetar, o que aconteceu ali, nesse cenário de 1 Samuel? Ele começa a acertar a profecia. Quando ele começa a acertar a profecia, o povo já logo, esse menino vai ser profeta. Ele acerta a profecia, depois ele é aclamado publicamente. A Bíblia diz que de Dan até Berseba, todos sabiam que estava confirmado como profeta. Então, olha a nossa realidade. A gente tem, vamos botar assim, quando você chama o pedreiro para fazer um muro da tua casa, ele vai com uma maletinha de pedreiro, ele é pedreiro. Não adianta pedir para ele pintar o muro. Você vai falar, você pinta o muro? Eu falo assim, não tem rolo. Eu sou pedreiro, eu tenho uma maleta de pedreiro. Se você mandar um eletricista, ele vai falar assim, eu sou eletricista, eu vim botar a tomada no lugar. Eu vim puxar o ar-condicionado aqui, o circuito para o ar-condicionado. Ele tem a maleta dele. No nosso meio, a mesma coisa. Eu tenho dons espirituais que representam o meu chamado. O pastor tem o dele. O evangelista tem os dele. O mestre tem os dele. Cada um tem o seu conjunto. A igreja não sabe fazer essa análise e ela vai se intitular o que ela quiser ser. Se ela quiser dizer, não, eu sou um pastor, então é pastor. Eu sou um mestre, então é mestre. Então, assim, ó, a unção, ela vai acompanhar o chamado. A unção, a aclamação e os dons espirituais. E quem olhar vai falar assim, ó, peraí, esse cara é um pastor. Gente, quando vocês estão com um pastor, vocês sabem que vocês estão diante de um pastor. Já conversou com o Márcio Valadão? Cara, você fala assim, esse cara, ele não presta para nada. Quando você está perto do pastor, você sabe que você está perto do pastor. Não é o meu caso. Eu tive a minha fase de pastor, terminou em 2022, onde eu recebi uma palavra do apóstolo Helder, dizendo, você está se movimentando, não só, eu estou aqui no aeroporto de Confins, estou orando em língua, o Espírito Santo mandou te entregar essa palavra. Você está se movimentando na unção antiga, unção de pastor. Estava plantando igreja na época, eu voltei do sertão. Ele falou, só está na hora de você aceitar a sua condição hoje, é apostólica. Sua guerra é apostólica, você é um apóstolo lá no Brasil. E eu fiquei temeroso, né? Então, assim, a unção, queridos, ela vai acompanhar o seu chamado.
não adianta entrar em briga, não adianta sair da igreja, não adianta isso, não adianta aquilo. E outra coisa, não se preocupem, Deus vai usar vocês, ainda que não tenha óleo derramado na tua cabeça. O óleo, a unção, ela é só um detalhe na minha caminhada, na sua caminhada. Eu me movimentava como apóstolo, plantando igreja no sertão, sem óleo. Fui como obreiro para lá. Mas eu já estava debaixo da unção apostólica. O que eu faço hoje, eu já fazia em 2017. Amém? Queridos, Deus abençoe. Apóstolo Eliseu. Pessoal, quem quer comprar livro, tem que ir na nossa loja oficial. Ó, o Instituto aqui, Digita o arroba olha aí, aqui, pastor. Digita o arroba do Instituto aí. Põe aí no olha aqui, comentário que o pessoal, aqui, quem ainda Instituto está ao vivo aí, Apostólico já pega. Moderno. Olha o número do Ó, telefone do pessoal, pessoal. ó, eu vou botar aqui, ó, Instituto, ó, é só clicar, vai lá na loja oficial, clica na loja oficial, vai ver todos os livros que estão lá, vai chamar no WhatsApp, vai conversar comigo. Amém? Mentoria de profeta, toda segunda-feira tem que passar por um protocolo, a gente fala, a gente explica, passa por um mapeamento espiritual e mais algumas outras coisas, para depois estar prontinho para a mentoria. Apóstolo Eliseu, Deus abençoe. Obrigado, Janeiro a gente guerreiro. marca aí mais uma dose. Amém. Obrigado pelo seu tempo. Deus abençoe a tua vida, os teus obreiros aí, as pessoas. E peço ao Senhor que finalize a live aí orando por nós, né? Orando por mim, pela família e pelos seguidores que aí estão. Abençoe a gente aí, apóstolo. Amém. Estendam as mãos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, do leão da tribo de Judá, eu quero declarar agora que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, das nossas casas, dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, em tudo que nos pertence. Nós te entregamos a honra, a glória e o louvor. Pai, nós não queremos essa honra é tua. E nós reconhecemos a tua boa mão. Reconhecemos que a tua soberania sobre nós, ela é maravilhosa e poderosa. Agora, nesse momento de concordância, eu quero declarar que todos que estão nessa live estão sendo assistidos pelo Senhor nas suas necessidades. Os que precisam de cura, cura. Os que precisam de libertação, liberta. Os que precisam de uma porta aberta, ó Pai, escancar essa porta. Sim, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa a vida do apóstolo Eliseu, sua esposa, sua casa, seus filhos, seu ministério, tudo que é seu. Sim, Jesus, eu quero declarar que todos estão abençoados. Eu quero declarar que todos estão sendo guardados agora, meu Pai, do trono de Saturno que entrou agora, o trono do próprio Satanás, que entrou com frequência sobre a terra, provocando acidentes, incidentes, derramamento de sangue. Eu quero declarar, meu Pai, que todo o poder desse trono, ó Pai, está sendo agora neutralizado pelo sangue do Cordeiro, e que nenhum dos teus filhos que estão aqui sofrerá acidente, ó Deus, em estradas, aeroportos, ó Pai, ao subir nas suas motos, entrar nos seus carros, estão todos guardados debaixo do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória é isso a Deus, aí, meu pessoal. povo. Deus abençoe vocês. Shalom a Obrigado. todos, apóstolo Eliseu. A gente vai se Tá falando. bom, Deus abençoe. Pessoal, amanhã, 18 horas, nós temos live aqui no Instagram de oração, tá bom? Deus abençoe, gente. Fica na paz.